Felizmente, quem é cotista do fundo imobiliário TOD 11 começou a semana recebendo notícias ruins. Eu tenho aqui, pessoal, um fato relevante envolvendo justamente o TOD 11, na onde ele faz o seguinte aviso aos seus cotistas e ao mercado em geral. Esse aviso saiu no dia de ontem, no final do dia de ontem, dia 8 de maio, na onde o gestor do TOD 11 ele fala o seguinte, somente esse finalzinho aqui. Ele fala: servem-se do presente para informar aos cotistas e ao mercado em geral que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de abril de 2023. Então é isso, pessoal. Pelo terceiro mês seguido, o TOD 11 não vai pagar dividendos aos seus cotistas. Infelizmente, mais de 107 mil cotistas, que atualmente esse é o número de cotistas do TOD 11, não vão receber dividendos mais uma vez. Aí talvez você me pergunte, sim, Lucas, mas os fundos imobiliários não têm que pagar dividendos mensalmente aos seus cotistas? A resposta é não. Por lei, os fundos imobiliários eles têm que pagar sim 95% do seu lucro, porém de maneira semestral, no caso de 6 a 6 meses. Porém, aqui no Brasil se criou a cultura dos fundos imobiliários pagarem dividendos mensalmente aos seus cotistas. Essa foi uma maneira que os fundos imobiliários encontraram de atrair mais investidores. E como é que está o cenário atual do TOD 11? Tirando como referência aqui o dia 8/5, o TOD 11 fechou o dia custando aqui R$ 3,66. Ele está aqui bem próximo da sua mínima histórica, que foi os R$ 3,40. Então ele, por enquanto, não tem perspectiva nenhuma de melhora, de poder subir o seu preço de cotação. Ele está com uma desvalorização aqui nos últimos 12 meses de quase 60%. E nesse mês de maio, nesses primeiros dias, ele já está caindo aqui aproximadamente 3%. Descendo aqui, nós podemos ver o gráfico do TOD 11, a sua cotação desde lá de maio de 2020. Impressionante, né? Um fundo que já chegou a custar aqui R$ 13 nessa época aqui no mês de dezembro de 2020, agora está aqui custando na faixa dos R$ 3,66. Então, uma queda realmente muito acentuada. Descendo aqui, nós podemos ver que o preço justo do TOD 11 é os R$ 13,89. Então, uma diferença aí de praticamente R$ 10, né, para o que seria o seu preço justo. Ele está com desconto aqui de 74%, já que seu P sobre VP está de 0,26. Seu patrimônio é aqui de 487 milhões de reais, porém o mercado só está disposto a pagar nele 128 milhões de reais. Ele tem aqui um pouquinho de dinheiro em caixa, aproximadamente 382 mil reais, relativamente pouca coisa. Ele conta aqui com um pouco mais de 107 mil cotistas, então tem uma quantidade muito alta de cotistas. Muitos desses cotistas entraram nesse fundo justamente pelo valor acessível que ele tinha e também pelos altos dividendos que ele estava pagando ali na época de 2020, início de 2021. Então foi uma época que entrou muitos investidores iniciantes, não sabia muito como é que funcionava esse mundo dos fundos imobiliários, ficaram ali iludidos com os altos dividendos que ele estava pagando e acabaram comprando esse fundo sem saber dos riscos eventuais de se investir nele. Ele tem uma liquidez aqui de 287 mil reais, relativamente baixa, e o último dividendo que ele pagou foi aqui referente ao mês de fevereiro, onde ele pagou lá naquela época 5 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que não tem muitas novidades. Se for do interesse de vocês, vocês podem ler aqui o comentário do gestor. E nesse gráfico aqui, pessoal, nós podemos ver como um calote realmente pode acabar com o fundo. Observe só como referência aqui, essa linha aqui, total de receitas de caixa. Nota-se aqui que alguns meses anteriores ele vinha aqui na faixa de 973 mil reais, chegou a 1 milhão de reais. Em janeiro de 2023 ele chegou aqui a fazer uma receita de 2,9 milhões de reais. No mês de fevereiro ele recebeu calote e ele teve uma receita de apenas 389 mil reais. Então olha só que impressionante. Saiu de 2,9 milhões de reais para 389 mil reais. Além disso, ele teve aqui uma despesa de 255 mil reais. Então no final, somente no mês de fevereiro, ele só teve uma receita líquida aqui de 135 mil reais. Então praticamente nada, né? Para poder distribuir aí para mais de 107 mil cotistas, um valor realmente muito pequeno. Então isso mostra como um calote realmente pode acabar afundando um fundo imobiliário.
Descendo aqui, nós podemos ver que atualmente ele investe em equities, é seu principal investimento. Esse tipo de investimento aqui, ele não paga dividendos mensais, né? Ele não tem assim uma receita mensal, somente quando ele vender o que ele está assim construindo, o que ele está desenvolvendo. Ele tem aqui 40% do seu patrimônio em outros fundos imobiliários e 17% em CRIs. E praticamente os fundos imobiliários que ele investe aqui também não tem receita mensal. Então, praticamente a sua receita estava vindo aqui somente dos seus CRIs, e seus CRIs acabaram assim levando calote, então por isso que o fundo ele foi tão prejudicado. Então, pessoal, esse era o fato relevante que eu tinha para falar para vocês sobre o TOR 11. Infelizmente, o terceiro mês seguido que ele não vai pagar rendimentos aos seus cotistas. Então, vamos esperar aí para ver, né, se ele consegue resolver essas questões com respeito aí aos seus CRIs, se ele consegue executar as garantias. Não é fácil, né? Às vezes pode demorar muito tempo para que ele possa realmente conseguir com que essas garantias sejam realmente executadas. Mas vamos aí torcer, né? A esperança é a última que morre. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você tem o TOR 11 e como é que você está se sentindo sem esses rendimentos mensais. Beleza? Até o próximo vídeo.